Boa noite. O Rio de Janeiro está em estágio de atenção. A chuva que caiu hoje causou transtornos em vários pontos da cidade. Ruas ficaram alagadas e 16 sirenes foram acionadas em 7 comunidades. Você vai ver também familiares do garçom morto na comunidade Barreira do Vasco, em São Cristóvão, na Zona Norte, fizeram um protesto pedindo justiça. E tem novidades no caso do assassinato do pastor Anderson do Carmo. A polícia investiga a autoria de uma carta onde Lucas dos Santos teria confessado participação no crime. Mas em depoimento à justiça, ele negou ter escrito o texto. E no futebol, tudo sobre a rodada do fim de semana e o jogo do Botafogo logo mais contra o Avaí pelo Campeonato Brasileiro. Tudo isso e muito mais aqui no Jornal do Rio, que volta em 30 segundos e eu te espero. Pensou em material elétrico e hidráulico? Vem pra Diba 695 e concorra a uma moto Honda 0 km nas compras acima de R$200 nas lojas. Mangueira decorativa LED 6,30. Lâmpada bulbo de 8 watts Osram 7,99. Refletor de LED 50 watts RG 69,90. Martelete Bosch 699,90. 3312-3900. Diba 695, onde você compra o melhor pelo menor preço. A gente abre o Jornal do Rio falando da chuva que causou transtornos pela cidade. As ruas ficaram alagadas e a previsão é que o mau tempo continue. A Roberta Scherer está ao vivo, direto do Centro de Operações da Prefeitura, e traz os detalhes. Boa noite, Roberta. Oi, Yasmin, boa noite. O Rio está em estado de atenção. Começou ali por volta de 10 para o meio-dia, quando chovia mais forte em pontos isolados da cidade. Houve muito transtorno, alagamentos em vários pontos, principalmente da Zona Sul. O aeroporto Santos Dumont chegou a ficar fechado durante 1 hora para pousos e decolagens, causando bastante transtorno para quem precisava embarcar. A Niemeyer também chegou a ficar fechada durante alguns minutos, inclusive para acesso local de moradores por causa do risco de deslizamento. Sirenes de 7 comunidades foram acionadas também por causa desse risco de deslizamento. Agora chove moderado a fraco na cidade, estou aqui com a Juliana, meteorologista. Juliana, como ficam as próximas horas e também os próximos dias? Boa noite a todos. A gente ainda tem previsão de chuva moderada para essa noite, podendo ser forte em alguns pontos, mas comparado com o que a gente teve de manhã, um volume menor. Isso por conta de uma frente fria que está passando no oceano e vai influenciar ainda até a madrugada de amanhã a cidade aqui no Rio de Janeiro. Para amanhã, a gente ainda tem previsão de chuva, é uma chuva fraca, moderada, um volume também menor comparado com hoje. Quarta-feira até melhora um pouco, fica um pouco mais firme, mais bastante nebulosidade. Quinta volta a chover, pode chover forte em alguns pontos aqui do Rio por conta de áreas de instabilidade. Obrigada, viu? Boa noite. Volto com você, Yasmin. Obrigada, Roberta. E vai ser enterrado amanhã, no Ceará, o corpo do garçom morto no último sábado na comunidade Barreira do Vasco, em São Cristóvão, na zona norte da cidade. Durante toda a manhã, familiares e amigos fizeram um protesto pedindo justiça. Com faixas e cartazes nas mãos, o grupo caminhou pelas ruas da comunidade Barreira do Vasco pedindo justiça. O garçom, que trabalhava num bar na Lapa, região central da cidade, morreu na manhã de sábado. Essas imagens mostram Francisco dançando pouco antes de deixar o serviço. Às 6h24 da manhã, ele sai para ir para casa. Moradores afirmam que policiais saíram de um beco da comunidade, já efetuando disparos contra o garçom. E não foi só um tiro. Você está vendo aí que teve tiro aqui, lá na frente teve outro tiro. Teve vários tiros, eles não atiraram só uma vez, atiraram várias vezes para matar mesmo. O tiro eu corri lá para dentro e me tranquei, não vi mais nada. Quando depois eu abri o bichinho, estava morto. O corpo de Francisco foi velado hoje, aqui no Rio de Janeiro, e será encaminhado amanhã para o município de Paporanga, no Ceará, terra natal, onde será enterrado nesta terça-feira. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da capital. Em nota, a Polícia Militar informou que agentes receberam uma denúncia de que criminosos armados estavam circulando na região
e que foram recebidos a tiros e que, na ação, Francisco foi baleado e acabou não resistindo aos ferimentos. Moradores dizem que não houve confronto. Os policiais que participaram da ação foram presos no sábado por desobediência de ordem e descumprimento de missão, por estarem no local sem autorização. No entanto, foram soltos após a audiência de custódia neste domingo e vão responder em liberdade. Novidades no caso da morte do pastor Anderson do Carmo. A Polícia Civil investiga a autoria de uma carta onde Lucas dos Santos teria confessado a participação no crime. Mas, em depoimento à Justiça, ele negou ter escrito o texto. Em audiência no dia 1º de novembro, na 3ª Vara Criminal de Niterói, Lucas César dos Santos, filho adotivo da deputada federal Flor de Lis, afirmou que o conteúdo do texto foi ditado pelo irmão Flávio dos Santos e pelo ex-policial militar Marcos Siqueira, presos no mesmo presídio no complexo de Jericinó, em Bangu, na zona oeste do Rio. A carta teria sido entregue à deputada pela esposa do ex-PM. No texto, Lucas envolve o nome do irmão Wagner Andrade Pimenta, conhecido como Misael, filho adotivo do casal e vereador de São Gonçalo no assassinato. Lucas afirma que Misael pediu para que ele desse um susto no pastor, que estaria atrapalhando sua carreira política. Em conversa com o Jornal do Rio há 2 meses, a parlamentar disse não ter dúvidas da autoria da carta. O que mais me impressionou foram os detalhes que Lucas conta, detalhes que só quem participou de algo naquela noite saberia. Uma foto de um comprovante de um depósito no valor de R$2.000 foi encontrada no celular apreendido da deputada federal Flor de Lis. O Ministério Público e a Polícia Civil investigam se o ex-policial militar e a esposa teriam sido pagos pela parlamentar para ajudar na farsa. Em nota, a assessoria de imprensa da deputada afirmou que o depósito foi para a compra de kits de roupas e outros utensílios para os filhos e outros presidiários. Após a audiência, o advogado de Flor de Lis renunciou e deixou de representar a parlamentar, alegando foro íntimo. A promotora responsável pelo caso pediu uma investigação pelos crimes de fraude processual, falsidade ideológica e calúnia contra o vereador Wagner Andrade Pimenta e de Alexander Felipe Matos Mendes, chamado pela família de Luan, também citado na carta. E mais um caso de feminicídio. A seguir, você vai ver que um homem de 31 anos foi preso depois de confessar ter matado a namorada de 16 anos. Um homem de 31 anos foi preso acusado de feminicídio. Na delegacia, ele confessou ter matado a companheira, uma jovem de apenas 16 anos. No IML, o pai de Glícia Kelly de Jesus, de 16 anos, estava inconsolável. Estou chocado até agora, não consigo acreditar que a minha filha faleceu. Eu estou em choque ainda. Glícia foi morta com um tiro na testa pelo namorado na tarde deste sábado, no Morro dos Macacos, em Vila Isabel, zona norte do Rio. Jefferson Silva, de 31 anos, foi preso logo após cometer o crime. Em depoimento à polícia, Jefferson confessou o crime, mas disse que o disparo foi acidental. No entanto, após cometer o crime, deixou o local sem prestar socorro à vítima e fugiu da comunidade. Ele, que já tem 2 passagens pela polícia por porte de drogas e furto, vai responder por feminicídio e pode pegar até 30 anos de prisão. O casal namorava há cerca de 1 ano. Há 5 meses, a jovem chegou a engravidar de Jefferson, mas perdeu o bebê. Segundo parentes, por causa da relação conturbada e cheia de ciúmes. Ele não gostava que ela usasse roupa curta, porque ela era uma menina, né, muito bonita, e ele não gostava. Mas assim, maltratar ela que a gente soubesse, eu nunca soube. E em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, a polícia prendeu um homem acusado de matar e enterrar uma mulher identificada como Camila Bezerra, de 24 anos, no quintal da própria casa, no bairro Valverde. José Carlos França de Santana, de 47 anos, confessou o crime para os agentes e disse ter matado Camila após uma discussão. 2 homens foram presos e um menor apreendido, suspeitos de matar um vigilante de 38 anos e o neto, de apenas 5 anos de idade. O caso aconteceu em Campos, no Norte Fluminense, e a Juliana Neves tem as informações.
Boa noite, Yasmin. A ação aconteceu na manhã de hoje e envolveu as polícias civil e militar no bairro Canaã, mesmo local onde o crime aconteceu na semana passada. Foram 2 homens presos e um adolescente detido. Eles são suspeitos de envolvimento no assassinato do vigilante Eucilênio Pinheiro, de 38 anos, e do neto dele, Luiz Gabriel Fontes, uma criança que tinha apenas 5 anos. Os 2 foram mortos a tiros dentro de casa na madrugada da última quinta-feira, após 3 homens encapuzados invadirem a residência. A avó da criança, de 37 anos, também foi atingida pelos disparos e encaminhada ao Hospital Ferreira Machado. Ela já teve alta e prestou depoimento, o que auxiliou nas investigações. Segundo a Polícia Militar de Campos, a suspeita é que o alvo dos atiradores era o pai da criança, um jovem de 23 anos que não estava em casa no momento do crime. Esse homem chegou a se apresentar à delegacia para prestar esclarecimentos. Apesar das prisões, a Polícia Civil informou que o inquérito segue em andamento para esclarecer a motivação desse duplo homicídio. Yasmin. Esse ano, a média de pessoas atingidas por bala perdida é de 1 a cada 2 dias e metade das vítimas não estava em favelas. Isso revela a potência das armas dos traficantes. Da praia de Copacabana, um dos mais conhecidos cartões postais do país, ao centro da cidade. O risco de ser atingido por uma bala perdida no estado do Rio de Janeiro não é só de quem vive em comunidades. Um levantamento inédito feito pela Rádio Band News FM aponta que metade das 114 vítimas deste ano estava longe das favelas. O caso mais recente ocorreu na semana passada. Um tiro entrou pela janela do 5º andar do edifício da SEDAI, a Companhia Estadual de Águas e Esgoto, que fica em uma das vias mais movimentadas do centro, e atingiu no braço um funcionário. A polícia investiga de onde partiu o disparo, mas a suspeita é de que tenha vindo do complexo do São Carlos, a cerca de 2 quilômetros de distância. Para dar uma ideia do poder de fogo nas mãos de criminosos que dominam as comunidades daqui do Rio de Janeiro, nós vemos até um estande de tiros. Como pela legislação brasileira, não é permitido em estabelecimentos como este o disparo com fuzil, que hoje é a arma mais utilizada por esses criminosos. Nós vamos fazer a demonstração com essa arma aqui, que é uma carabina .40 e que, assim como o fuzil, mesmo a longa distância, pode ser letal. A carabina consegue manter a precisão de um disparo até 150 metros, mas tem potência para atingir um alvo a 2,5 km de distância. No caso do fuzil, o alcance é quase o dobro. A carabina, a gente está fazendo uma demonstração por uma questão de simetria. O equipamento, o formato, o design dele é muito parecido, mas o poder de utilização, a energia cinética de um fuzil é, no mínimo, 3 vezes maior do que a dessa arma aqui. Das 114 vítimas de balas perdidas no estado do Rio, 33 morreram. Entre elas, Gabriel, de 18 anos, atingido no peito quando estava no ponto de ônibus a caminho da escola, na Tijuca, zona norte da cidade. A suspeita é de que o tiro tenha partido no Morro do Borel durante um ataque de criminosos à base da UPP. É uma coisa triste que me revolta porque não fui na comunidade, entendeu? Fui fora. Então é uma coisa que você fica de mãos atadas, entendeu? E no próximo bloco, vamos falar sobre o sistema de armários inteligentes que começou a funcionar hoje em 38 estações do metrô. Uma advogada precisou medir o tamanho da saia para entrar num fórum de Iguaba Grande, na região dos Lagos. A medida contradiz a versão de uma juíza que negou o uso de régua para padronizar as roupas das mulheres. O Marcos Sadoc traz as informações. Mais uma advogada denunciou a juíza Mayra Valéria Veiga, titular de Iguaba Grande, na região dos Lagos do Rio de Janeiro, porque ela estaria medindo a saia das advogadas que chegam ao fórum para saber o tamanho da vestimenta. Tem um padrão na entrada do fórum, como a gente vem acompanhando aqui desde outubro, mas essa advogada registrou o momento em que ela tinha que medir a própria saia para ver se ela estava adequada. Como ela não se enquadrou, como mostra a foto, ela acabou sendo então barrada. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro está investigando esse caso, abriu uma representação. A ordem
dos Advogados do Brasil também está acompanhando esse caso, inclusive já fez uma representação no Conselho Nacional de Justiça. A advogada disse que todo esse caso aconteceu em abril, inclusive ela apresentou provas sobre isso. Já a juíza, quando procurada, disse em nota e também nas suas manifestações que fez isso porque essa roupa desconcentra os demais profissionais e elas não se adequam ao Poder Judiciário. A mensalidade de escolas particulares do Rio deve aumentar no ano que vem. E desde 2012, o valor médio dessa conta mais do que dobrou. E a consequência é que nos últimos anos as escolas vêm perdendo alunos. Foi só chegar o aviso da matrícula para 2020 que a Adriana se assustou com o valor. Todo fim de ano, ela refaz as contas para ver se a mensalidade da escola do filho vai caber no orçamento. No ano que vem, o valor vai passar de R$ 2.260 para R$ 2.434, alta de 7,7%, bem acima da inflação, que deve fechar 2019 em 3%. Como o colégio aumenta todo ano e o nosso salário está congelado desde 2006, eu não tenho muita opção, eu tenho que ir descendo de patamar cada ano. Depois de muito discutir com outros pais e negociar com a direção, tomou a difícil decisão de mudar o filho de colégio. Assim como a Adriana, muita gente sente que está mais difícil manter os filhos num colégio particular. Dados do IBGE mostram que não é só impressão. Desde 2012, o valor médio das mensalidades dobrou. Mais precisamente, cresceu 108%. Já o custo de vida medido pelo IPCA, índice oficial de inflação do governo, subiu cerca de 40% em 7 anos. Com o aperto das contas, caiu a procura pela escola particular. Segundo o MEC, elas perderam quase 100 mil alunos desde 2014. Os que ficam acabam dividindo o valor maior. O país está atravessando por um período de crescimento muito pequeno, muito baixo, né? E isso já vem de alguns anos. Então, o desemprego também está muito alto, né? 11%. E algumas famílias perdem a capacidade de pagar, né? Eventualmente atrasam as mensalidades, tornam inadimplentes, né? Outras se veem impossibilitadas de manter o aluno no ensino privado e acabam tirando o aluno. Mas a estrutura da escola permanece a mesma. Então, numa sala de aula que você tinha 40 alunos, né, e agora você tem 30, aquela estrutura tem que ser mantida pelos 30 alunos. As escolas alegam que os reajustes são baseados no aumento de salário dos professores e em gastos como investimentos em tecnologia, por exemplo. Para a Adriana, restou a preocupação com a qualidade de ensino. A esperança é conseguir uma vaga numa das poucas escolas públicas de excelência do Rio. Escola pública que precisa de concurso, né? Porque para ter um mínimo de educação de qualidade. E começou a funcionar hoje no metrô o sistema de armários inteligentes, que recebem e guardam as mercadorias compradas pela internet. E o serviço está disponível em 38 estações. Parte da população do Rio sofre por não ser atendida por empresas de entrega. Cerca de 47% dos moradores de área de risco têm restrição a fretes ou não possuem endereço postal. Por isso, o Metrô Rio criou terminais inteligentes de autoatendimento em que o cliente pode retirar ou devolver os produtos comprados na internet na estação mais próxima. A ideia é a ideia mais antiga que existe, que é a caixa postal, só que modernizada. Antigamente a caixa postal, você abria ela com uma chave física e ela era para uma pessoa só. Hoje em dia você abre ela com o celular. As compras feitas pela internet poderão ser retiradas em 38 estações do Metrô Rio, em uma das 1.320 lojas da BR Mania e até em bancas de jornal. Após efetuar a compra online e selecionar o local de retirada, o consumidor receberá um QR Code que servirá para abrir eletronicamente a porta do e-box na estação. Além disso, o sistema garante mais agilidade e segurança no serviço de entrega de produtos adquiridos online. E para conseguir se inscrever nesse processo é simples. Entra no site www.cliqueretire.com.br, aí você ganha um endereço fora de casa. Com esse endereço fora de casa, você já pode começar a comprar na internet. A partir de agora, o metrô passa a ser o endereço fora de casa de todos os nossos clientes. A média de prazo para entrega é de 72 horas e o funcionamento dos terminais é totalmente automático. A seguir tem futebol. Flamengo vence, coloca a mão na taça e time ouve gritos de é campeão.
Futebol, o grande destaque do fim de semana foi o Flamengo, que venceu o Bahia de virada e deu mais um passo para a conquista do Campeonato Brasileiro. Das arquibancadas, os torcedores gritaram: é campeão. E hoje é a vez do Botafogo. Na zona de rebaixamento, com 33 pontos e sem vencer há 4 jogos, o Botafogo precisa a todo custo de uma vitória para respirar no Brasileirão. A oportunidade de hoje é boa. O Alvinegro enfrenta o Lanterna Avaí daqui a pouco, às 8 horas, em casa. A partida marca o reencontro do técnico Alberto Valentim com seu ex-clube. Pelo Glorioso, o Valentim ainda não conseguiu emplacar uma boa sequência. Até aqui são 6 jogos e apenas uma vitória. Por isso, é vencer ou vencer. E quem venceu ontem foi o Flamengo. O líder bateu o Bahia por 3-1 no Maracanã. Os visitantes abriram o placar com gol de William Arão contra. Reinier empatou. Bruno Henrique ampliou e o artilheiro Gabigol fez o terceiro para a festa da torcida. O time saiu de campo com gritos de é campeão. Matematicamente, o Flamengo pode ser campeão já no domingo. Basta vencer os próximos jogos. O Vasco nessa quarta-feira, o Grêmio no fim de semana e torcer para um tropeço do vice-líder Palmeiras, que enfrenta o Bahia fora de casa. A gente está no caminho certo, cara. A gente está no caminho, é uma vantagem muito boa, mas o futebol nos prega peças que às vezes a gente acaba não conseguindo controlar. A gente precisa continuar focado, pensando jogo a jogo. O Vasco venceu o CSA por 3-0 em Maceió. Raul abriu o placar. Henriques também deixou dele e Carlinhos fez contra. Esta foi a primeira vez que o Cruz Maltino fez 3 gols em uma mesma partida nesse Brasileirão. O Fluminense perdeu para o Internacional no Beira-Rio por 2-1. William Potker marcou os 2 gols do Colorado. Wellington nem diminuiu para o tricolor. O Flu pega na próxima rodada o Atlético Mineiro no Maracanã. O Jornal do Rio termina aqui. Voltamos a nos encontrar amanhã às 10:50 da noite. Você fica agora com as principais notícias do país e do mundo no Jornal da Band. Tchau, tchau. Thank you.